Está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9 o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, a declaração pela graça sois salvos significa que a salvação é obra de Deus e não do homem. O pecador é incapaz de salvar-se a si próprio, pois o seu coração é inclinado ao mal e a sua vontade é escrava do pecado. Pois é, em outras palavras, a parte da obra da redenção, o estado do homem é de morte espiritual. Longe da obra de redenção do Senhor, o estado é de morte. Foi o apóstolo Paulo quem declarou: pela graça sois salvos. Ao escrever aos cristãos de Efésios, ele estava dizendo somente pela graça. E ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém, absolutamente ninguém, possa se gloriar. Mas por que somente pela graça nós podemos ser salvos? A expressão pela graça sois salvos faz parte da exposição do apóstolo Paulo acerca da extraordinária obra da salvação, do plano de salvação. Antes de escrever essas palavras, o apóstolo explica aos cristãos lá de Éfeso que a igreja foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. E ele revela como a salvação é obra da Trindade divina. O apóstolo Paulo diz que os cristãos foram eleitos pelo Pai na eternidade, foram redimidos pelo Filho e foram selados pelo Espírito. É o que lemos em Efésios 1, do versículo 1 até o 14. Vemos a Trindade em ação, a nosso favor. Depois disso, o apóstolo faz uma oração pela igreja, pedindo que Deus ilumine o entendimento dos cristãos, para que eles possam compreender essa verdade tão maravilhosa. É o que lemos no capítulo 1, versículos 15 até o 23. Então, na sequência, o apóstolo fala sobre a posição dos cristãos em Cristo. Ele ensina que os cristãos foram reconciliados com Deus através de Cristo. E o apóstolo diz que todos os judeus e gentios, sem exceção, estavam mortos em seus delitos e pecados. Todos andavam segundo o curso deste mundo e de acordo com o príncipe da potestade do ar. É o que ele começa falando aqui no capítulo 2. Todos viviam para satisfazer a vontade da carne e eram, por natureza, filhos da ira de Deus. Versículo de 1 a 3. Tudo isso indica a total depravação da raça humana. Indica a impossibilidade do homem em si a chegar a Deus por suas próprias forças, por sua própria natureza e vontade. O homem não pode fazer o bem espiritual diante de Deus. Absolutamente. Na verdade, ele nem mesmo é capaz de desejar as coisas que agradam ao Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É o que o apóstolo fala. Mas diante desse cenário desastroso, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, revelou o seu extraordinário amor em relação a nós. Sem que merecêssemos, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, ressuscitando-nos juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que a glória de sua graça fosse manifestada para todo sempre, através de nós. É o que lemos aqui dos versículos 4 a 7 do capítulo 2. Por isso o apóstolo Paulo declara: pela graça sois salvos. A graça de Deus perdoa e salva o pecador da maior de todas as condenações, a condenação eterna. Essa graça é a expressão do amor de Deus para com homens culpados e indignos,
Todos nós somos assim. E o apóstolo ainda explica que essa graça salvadora nos alcança através da instrumentalidade da fé. É pela fé. Por isso ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé, porém, não é qualquer tipo de fé, mas é a fé genuína, verdadeira, cujo objeto central é unicamente Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus é o sinal da graça salvadora. Por isso precisamos saber o que verdadeiramente significa fé. E o apóstolo Paulo diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Imediatamente após dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, o apóstolo completa, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa expressão é alvo de muitos debates entre os estudiosos da palavra de Deus, né? Basicamente, os intérpretes discutem a que se refere o demonstrativo neutro, quando ele diz isto, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando se refere a este demonstrativo, há pelo menos 3 interpretações principais sobre essa questão. Há uma interpretação que diz que o isto não vem de vós, de forma alguma inclui a fé. Em outras palavras, essa interpretação afirma que a graça é a parte de Deus, enquanto a fé é a parte humana. Isso significa que a salvação é um dom de Deus que está condicionado à fé do homem. Há uma outra interpretação, também muito forte no meio cristão, que diz que o isto, quando ele diz isto não vem de vós, diz que o isto refere-se ao processo inteiro da salvação. Isso significa que a salvação pela graça mediante a fé não vem do homem, mas é um dom de Deus, ou seja, a fé também está inclusa e é parte desse dom. E por fim, há uma terceira linha de entendimento, de interpretação, que relaciona o isto não vem de vós, é dom de Deus, a palavra isto, diretamente à fé. Não especificamente ao substantivo feminino fé, mas ao exercício da fé. Sem dúvida, somos nós que cremos, ou seja, Deus não crê em nosso lugar, isso é fato. Mas a fonte da fé genuína, não está no homem, e sim em Deus. Se o ato de crer em Cristo é uma resposta humana, os pecadores dependem do dom gracioso de Deus para isso. Então, o exercício da fé é algo completamente dependente de Deus. E Ele é quem nos concede esse dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não há mérito humano na salvação. Não. É dom de Deus. A primeira interpretação apresentada, que eu acabei de mencionar, claramente não se harmoniza com a verdade contextualizada por Paulo. Se Paulo dissesse que a fé não está inclusa naquilo que ele define como sendo dom de Deus, mas que é uma parte humana da salvação, ele estaria sendo contraditório ao dizer, pela graça sois salvos. E depois, na sequência, concluir, não de obras para que ninguém se glorie. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, a segunda e a terceira interpretação igualmente enfatizam que todo o crédito pela obra da salvação em cada parte de seu processo pertence a Deus. Jamais o cristão poderá se vangloriar por ter sido salvo. Ele não tem mérito nenhum. Mas a segunda interpretação parece ser um pouco redundante. Isso porque quando o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, ele já está dizendo que o ser salvo não é obra humana, mas é resultado da graça de Deus. Isso significa que a declaração, isto não vem de vós, é dom de Deus,
significa que essa declaração torna-se uma repetição, uma redundância. Obviamente, a salvação pela graça é dom de Deus, unicamente de Deus. Então, a última interpretação apresentada, que foi brilhantemente essa terceira linha de entendimento, que foi defendida pela maior parte dos eruditos, parece ser a mais coerente com o texto, diante da declaração, pela graça sois salvos por meio da fé. Alguém poderia dizer, então temos parte nisso, pois somos nós que cremos. Mas o apóstolo destrói esse argumento ao esclarecer, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, exatamente para que ninguém possa se gloriar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vigorosamente deixa muito claro que até mesmo esse, por meio da fé, é dom de Deus. Não há um único milímetro da salvação, se assim pudermos dizer, que o homem possa reivindicar como sendo obra sua. A salvação, por completo, é um dom de Deus, é um favor imerecido de Deus, é um presente de Deus para nós que não merecemos. Portanto, ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de ser salvo pelos méritos humanos, né? A frase, pela graça sois salvos por meio da fé, significa claramente que o solo da nossa salvação está em Deus e não em nós. Por isso o apóstolo João escreveu que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não. É dom de Deus. Não vem das obras para que nenhum de nós possa se gloriar. Deus abençoe.